Vocês já me escutaram falar que os TRF estavam voltando, eu falei pra vocês e nesse vídeo aqui a gente vai analisar o TRF da segunda região que acabou de lançar edital. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e o TRF da segunda região acabou de lançar edital. A gente já tá com ele aqui na tela, já deu uma prévia analisada aqui pra vocês. Vamos trazer os pontos principais e mais importantes nesse vídeo aqui, sem enrolação. Primeiro lembrando que o TRF da segunda região é o TRF do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Então, se você tem interesse em tomar posse em um desses estados, essa prova é para você. Lembrando também que quem vai elaborar essa prova é o Instituto AOCP. Não é das bancas mais tradicionais, mas também não é das menos tradicionais. É uma banca ali, mais ou menos ali, né? Mais ou menos. Não é um FCC, uma FGV, um CESP-NB, mas é uma banca que até elabora algumas provas também, beleza? Lembrando... Opa, apareceu aqui, que é isso, beleza? Vamos voltar, voltamos aqui. Lembrando que o prazo de validade aqui do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período, então 4 anos de concurso, vale a pena você colocar o seu nome na lista. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, pode ser que abram outras vagas, pode ser que às vezes você até já esqueceu que você colocou seu nome na lista, e aí você é chamado no prazo de validade do concurso. Então 4 anos é bastante coisa, beleza? Vamos falar aqui do salário e da quantidade de vagas no edital. O salário para o cargo de analista quase R$14 mil, R$13.994, para o cargo de técnico R$8.529. Diz aí para mim, será que esse cargo de técnico aqui já não resolvia a sua vida? R$8.529, baita de um salário, né? A questão para muitos, mas para mim nunca é uma questão, porque eu sempre falo para vocês que basicamente eu não ligo para vagas em edital em provas de tribunais, porque isso não quer dizer nada, é que é cadastro de reserva para ambos os cargos. Então, cadastro de reserva tanto para os cargos de técnico, quanto cadastro de reserva para os cargos de analista. Ah, Matheus, por que a administração faz isso? Para não se vincular. Ela coloca cadastro de reserva no edital e ela vai chamando ao longo do prazo de validade quanto ela precisa. Se ela colocar um número de vagas no edital, ela fica vinculada a ter que chamar aquele número de vagas. E aí, acaba que às vezes ela não precisa chamar aquele tanto de gente, ela fica obrigada porque quem passa dentro do número de vagas tem direito líquido de certa nomeação. Cadastro de reserva, ela vai chamando ao longo do prazo de validade do concurso. Normalmente, em provas de tribunais se chama muito, 100, 200, 300 pessoas no prazo de 4 anos. Então, assim, é colocar seu nome na lista. O fato de ser cadastro de reserva não muda muita coisa. Aqui um detalhe, as provas são para 7/7/2024, com exceção da prova de analista judiciário, a área judiciária, que vai ser 14/7, uma semana depois. Por quê? Provas de manhã e de tarde para esse cargo específico, que é o analista judiciário, a área judiciária. Primeiro de manhã você vai fazer a prova objetiva, de tarde você vai fazer uma prova subjetiva, a prova discursiva, enquanto os outros cargos não, são provas comuns e por isso você só vai fazer num bloco mesmo, beleza? Então ficar de olho nisso, é manhã e tarde a prova do analista judiciário, a área judiciária e é uma semana depois, inclusive, também. Inscrição do concurso, eu não preciso nem dizer, eu sempre falo isso aqui para vocês, pelo amor de Deus, você não vai deixar para o último dia, você vai fazer no primeiro dia da inscrição do concurso. A inscrição do concurso vai do dia 11/4/2024 até o dia 10/5/2024. Você vai deixar para fazer 10/5/2024, Matheus? Não, você vai fazer no dia 11/4/2024. Você vai fazer na hora que abrir essa inscrição aqui no site da OCP. Então faz a inscrição logo, não vai deixar para a última hora. Por quê? Porque depois você esquece e você acaba perdendo o prazo. E aí não adianta ter estudado, não adianta de nada, beleza? Então, vamos para frente aqui, pegar aqui as partes mais importantes do edital. A gente vai passar direto aqui para a prova, que é outro ponto extremamente relevante desse edital aqui. Vou passando aqui para baixo, tem muita informação. A gente chega aqui nesse ponto que são as fases do concurso e as provas. Na área administrativa, a gente tem um analista judiciário, área administrativa, aquele que eu estava comentando com vocês, que eu não considero que seja a melhor opção para você fazer exclusivamente. Eu acho que você tem que fazer técnico e analista se você vai fazer para a área administrativa, mas a gente tem aqui 50 questões e uma prova discursiva de redação comum, beleza? Para o cargo de analista judiciário, área judiciária, a gente tem as mesmas 50 questões, mas a gente tem um estudo de caso. Lembrando que esse estudo de caso, inclusive, é à tarde, 3 horas para fazer esse estudo de caso. 50 questões, né? Um pouco diferente aí do formato tradicional de tribunais elaborados pela FCC. Normalmente, 60 questões, nesse caso aqui, 50 questões, tá legal? No caso do técnico judiciário, que é outro cargo que eu considero que a maioria de vocês tem interesse, a gente só tem 40 questões na parte objetiva e uma redação também, beleza? Então, assim,
Menos questões ainda, 40 questões, até bem estranho, né? 30 questões só para a parte geral e 10 questões para a parte geral e 30 questões para a parte específica, peso 2 para a parte específica, peso 1 para a parte geral. São poucas questões para o tanto de matéria desse edital aqui, porém, enfim, é a vida, essa é a cobrança que a gente vai ter da OCP. Não gosto muito da OCP, acho que, cara, fazer uma prova com 40 questões eu acho muito pouco, acho até muita preguiça, assim, sendo bem sincero, daria para você fazer com uma margem maior, para você cobrar mais conteúdo, mas enfim, é o que temos. Lembrando, como eu falei para vocês, que o analista judiciário, a área judiciária vai fazer uma prova de manhã, 5 horas de prova, a prova objetiva, e de tarde ele vai fazer 3 horas de estudo de casa, enquanto os outros vão fazer redação comum, beleza? Vamos aqui para a aptidão do órgão para a chamada. A gente não tem vagas no edital, então a gente não tem como ter certeza qual é a aptidão do órgão para a chamada, mas a gente tem uma boa ideia quando a gente analisa quantas redações ou estudos de caso vão ser corrigidos no prazo de validade do concurso. Por quê? Porque geralmente o órgão só corrige aquilo que ele imagina que, dando uma margem ali é uma possibilidade de chamada. É claro que eles não vão chamar todo mundo, mas normalmente a gente calcula ali por volta de metade, 1/3 do número de correções é o número de chamadas, que normalmente é um número que, se você ficasse ali, você teria pelo menos chance de ser chamado ao longo do prazo de validade do concurso. No caso do analista judiciário, área judiciária, a gente tem 2 possibilidades para você se inscrever, e a gente tem aqui 640 mais 120 redações, na verdade estudos de caso para serem corrigidos. Então a gente tem aqui 760 estudos de caso corrigidos. Então basicamente, se você calcular mais ou menos 1/3 aí, se você ficar na posição ali 1/3, 1/4, na posição ali 200 e pouco, você tem ali alguma chance de ser nomeado no prazo de validade desse concurso aqui para analista judiciário, área judiciária. Para os outros cargos, para os cargos que vão ter redação, a gente tem aqui, para o cargo de analista judiciário, área administrativa, posição 120 mais 24, você já percebe aí, como eu sempre falo para vocês aqui, que é uma quantidade de chamada bem menor, né? Então a gente tem aqui 144 redações corrigidas, e aqui para o cargo da área administrativa, aí você já percebe aqui, para o cargo de técnico da área administrativa, você já percebe uma aptidão de chamada aqui muito maior. Quer dizer que eles vão chamar 1.500 pessoas, Matheus? Claro que eles não vão chamar 1.500 pessoas. Porém, a gente está vendo aqui que eles vão corrigir muitas redações. E isso é um indicativo que eles tendem a chamar mais gente. Porque não faz sentido um órgão pagar para corrigir muitas redações. É um trampo, cara, gigantesco. Você corrige redação, você corrige recurso. É um custo muito maior para a administração pública, porque você tem que pagar para corrigir essas redações e tudo mais, se você não tivesse aptidão nenhuma para chamar pelo menos uma boa parcela dessas pessoas. Então a gente tem aqui 1.740 redações a serem corrigidas. Claro, eu não acredito que eles vão chamar isso tudo aqui, mas, cara, pelo menos ali, eu diria que uns 300, uns 400 ali, a gente pode acreditar. Se você ficar numa posição mais ou menos como essa daqui, é uma possibilidade de você ser nomeado ao longo do prazo de validade do concurso. E lembrando que esse edital aqui, ele foi só para a parte introdutória, a parte dos conhecimentos que você vai precisar estudar, estão em outro edital, então vou trocar aqui na tela e colocar para vocês. Essa é a parte do conteúdo programático, está em outro PDF, mas basicamente é igual como tem nos PDFs tradicionais da FCC e da FGV, que é em um PDF só. A gente mudou aqui o PDF para a gente ver aqui o conteúdo programático. O conteúdo programático começa aqui para ambos os cargos, tem uma modificaçãozinha ou outra, mas enfim, basicamente para todos os cargos a gente vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de sustentabilidade, noções de governança, noções de gestão estratégica e noções de direitos humanos e noções de direitos humanos fundamentais e de acessibilidade. O que chama a atenção aqui? O que chama a atenção aqui é o seguinte: noções de governança não vai cair para a parte de analista judiciário, área judiciária. Só para a parte de analista judiciário, área administrativa e técnico judiciário, ok? Noções de governança, então. Todo o resto cai para os dois. E aqui na parte de direitos humanos, a gente tem o que sempre está presente em toda prova de tribunal, normalmente está presente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também a parte de prioridade aqui das pessoas com deficiência. As legislações das pessoas com deficiência estão sempre presentes, então está presente aqui também. Sustentabilidade às vezes está presente, às vezes não. Está presente nesse edital também. Um edital bem padrão aqui em relação à língua portuguesa. A OCP ela costuma ser mais parecida ali com uma FCC da vida, ela não é tão puxada quanto uma FGV e nem tão diferentona quanto uma CESP-NB. Ela é mais parecida ali com a FCC da vida e ela cobra aqui o padrão aqui, tanto da parte de língua portuguesa quanto da parte de raciocínio lógico
matemático, mas trazendo outras matérias aqui também. Por isso eu achei que 40 questões é pouco, sabe, para cobrar 10 questões, para cobrar esse tanto aqui de matéria. Acho, assim, desnecessário, até acho que é pouquíssima coisa. Em relação ao analista judiciário, área judiciária, a gente vai ter aqui língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, sustentabilidade, gestão estratégica e direitos humanos. O que a gente não tem? A gente não tem aqui noções de governança para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Eu vou baixando aqui para a gente achar o cargo de analista judiciário, área judiciária, que eu sei que a maioria de vocês está interessado nesse cargo aqui. Vou confessar para vocês, é um edital bem extenso, é um edital para quem já tem uma certa base, já vem estudando há algum tempo. É um edital muito difícil de você pegar somente no pós-edital, você tem que ter ali alguma base, principalmente nessa parte aqui, que é mais específica do edital. Na parte geral, mais tranquilo, até porque são menos questões, mas nessa parte aqui específica, como eu disse, 50 questões para cobrar tudo isso, eu acho muito pouco, sendo bem sincero, mas enfim, foi o que a banca escolheu. A gente tem aqui direito administrativo, que é bem extenso, inclusive, a gente tem aqui, cara, você vai falar de muita coisa aqui, parte de ocupação, aforamento, que geralmente não é uma parada que cai tanto assim, não é uma parte que cai muito em direito administrativo, mas está sendo cobrado aqui, então é um edital muito extenso de direito administrativo. Direito constitucional também é um edital bem extenso, você vê que ele não vai aqui só no limiar, ele vem aqui em controle de constitucionalidade, ele vem aqui nas leis específicas do direito constitucional, ação civil pública, ação popular, você tem bastante coisa aqui também, você tem direito civil também, que é extenso também, não é um direito civil tranquilo, processo civil nem se fala, gigantesco aqui o processo civil, direito penal aqui, e processo penal também, mas não só isso, a gente vai cobrar ainda direito tributário, previdenciário e direito ambiental. Então, quando eu falo para vocês que para os cargos do TRF você precisa estar estudando, sobretudo se você quer analista, antes do edital, porque, cara, é extremamente necessário que você já tenha uma boa base, porque são muitas matérias a serem cobradas. Você tem aqui um direito previdenciário, que basicamente não cai em nenhum dos outros concursos de tribunal. Você tem aqui o direito ambiental, que às vezes vem, não é sempre que vem, mas às vezes vem. Direito tributário sempre vem. Então, assim, é muita matéria e você precisa estar se preparando se você quer uma dessas outras provas de TRF que estão vindo aí. Para o cargo de nível médio, a coisa já fica um pouco mais tranquilo para você pegar muitas dessas matérias aqui num pós-edital. Não que seja extremamente fácil, mas é mais fácil do que a parte de nível superior. O que a gente tem aqui para o cargo de técnico judiciário, área administrativa? A gente tem aqui um direito constitucional que, cara, é bem mais tranquilo, né? Vai até aqui, você vê em funções essenciais à justiça e caminha um pouquinho mais para a ordem social, seguridade, né? Aquela parte de seguridade e previdência social, que é, assim, 2 tópicos a mais da Constituição. Na parte de direito administrativo, a gente também tem um edital bem mais enxuto aqui, a gente tem um edital com bem menos legislações, que se aprofunda bem menos também na matéria do direito administrativo. A gente não tem nem processo civil, ele aqui chama de teoria geral do processo, então é uma parte mais introdutória aqui também do processo civil, entre aspas, né? Você vai estudar aqui basicamente um processo civil, mas de maneira bem mais introdutória, e a gente tem aqui noções de direito penal também, que é também bem mais introdutório do que o direito penal cobrado para analista. Só que a gente tem basicamente 2 matérias que não são cobradas na parte de analista, que você só vai ver aqui nessa parte de técnico, que é o quê? Noções de administração geral e pública. Isso daqui é o que está separando os meninos dos homens ou as mulheres das garotas na parte de tribunais, porque está sempre sendo cobrada essa matéria aqui, e com extrema relevância. Você vê que é uma das matérias maiores aqui, é uma das matérias que tem uma cobrança muito grande aqui na parte específica dessa prova, e também o famoso AFO, né? Noções de administração financeira e orçamentária. Não é uma matéria muito, digamos assim, muito grande, mas é uma matéria que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade por ter uns termos um pouco diferentes, mas é uma matéria que você até estuda rápido, né? O famoso AFO aqui. Para quem não conhece, esse é o famoso AFO, né? Administração financeira orçamentária. Cara, é um edital mais possível do que o edital para analista, mas também não é um edital pequeno, é um edital que exige bastante de você. Quem que eu recomendo e para quem eu recomendo essa prova? Eu recomendo essa prova para quem já tem uma boa base, já estava estudando para esse concurso, ou para quem eventualmente está querendo estudar para essa prova, mas pensando, e aí querendo começar ou não, enfim, eventualmente estudar para esse concurso, mas pensando que se eu estou começando agora, eu estou começando muito atrás da maioria das pessoas,
e eu vou estudar não só para essa prova, eu vou estudar para outras provas que virão. Então, vou começar a construir minha base, mas pensando também não só nesse edital, mas em outros editais que virão daqui para frente. Por quê? Porque eu vou estar construindo a minha aprovação, tanto nos TRFs que vem, quanto nos TRTs. Se você é do Rio de Janeiro, por exemplo, vai ter um TRT daqui a pouco aí, o TRT1 do Rio de Janeiro, tanto também para o TRE unificado e assim por diante. Então, é ficar de olho nisso, entender que é um processo e que se você está começando agora, você está um pouco mais para trás, mas você pode utilizar esse edital aqui de combustível para começar a dar seu start inicial e começar a estudar, beleza? Então, basicamente, por esse vídeo, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me siga lá no MauriTFCC e conferir o link do TRF2, que tem 1, 2, 3 passeio aqui para o TRF2 também aqui embaixo no nosso cronograma da 1, 2, 3 passeio, se você quiser começar a estudar ou se você já estiver estudando para essa prova e quiser fazer a reta final lá com a gente na 1, 2, 3 passeio, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.